Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Marketing de Serviços. Nessa aula, a gente vai tratar aí sobre processos em serviço, um dos P's e um dos P's mais importantes quando a gente trata de serviços, não só de serviços, mas eu gosto de trazer também como toda empresa, que é necessário ter processo. Toda empresa, ela inicia com uma ideia, né? Vamos falar de empresas de serviços, então elas iniciam oferecendo um serviço ou vendendo um produto, e elas chegam até certo ponto, né, se a gente for aí parar para pensar, dependendo do produto, dependendo do serviço, e também do quão dedicado é o empresário, então quão dedicado o empresário se dá a esse serviço, a essa empresa, ela chega no potencial, ela consegue ter um potencial muito bom, né, ela chega num patamar muito bom. Porém, para que ela vá além, para que ela cresça, para que ela consiga chegar num patamar maior ainda, precisa de processos. Quando a gente fala de serviços, né, mão de obra, prestação de serviço, os processos eles são bem mais importantes do que quando a gente fala de venda de produto. Novamente, trago para ti aquela questão. Quando a gente pensa aí na venda de produto, o produto é palpável, a pessoa vê o produto, a pessoa pode pegar o produto, a pessoa pode consumir o produto, ela sente, né, todas as características físicas e atributos físicos que o produto tem, né, e que a indústria apresenta para esse produto. Porém, serviços, como a gente sabe, não é bem assim. Serviços é mais intrínseco, né, mais de pessoa a pessoa, né, é intangível. Então, por isso que processos é muito importante. Quando a gente pensa em processos, o que são processos, né? Então, o processo, imagine só, e eu gosto sempre de trazer o exemplo quando a gente fala de processo, imagine que você vai fazer um bolo, tá? Vou falar para você fazer um bolo de chocolate. E aí eu digo assim, tu vai precisar de trigo, tu vai precisar de chocolate, tu vai precisar de ovo, tu vai precisar de manteiga, tu vai precisar de água, tu vai precisar de óleo, tu vai precisar de fermento, tu vai precisar de granulado. Faça um bolo. Se tu não sabe como fazer o bolo, e eu só te digo o que vai no bolo, você não vai conseguir ter um resultado satisfatório. Então, da mesma forma são as empresas sem processo. Então, o processo ele é essa ligação do que deve ser feito, né, da maneira que deve ser feito e como deve ser feito. Então, eu tenho o que, eu tenho como, eu tenho para quê, ele vai nortear toda a empresa em um segmento, no seguir uma só linguagem. Então, o processo eu sigo uma linguagem comum. E por que é muito importante ter o processo? Justamente por conta disso. Quando chega-se novos funcionários, novos colaboradores, eles podem saber muito bem. Então, eu posso trazer para você, e você pode saber muito bem fazer bolo de chocolate? Sim. E aí eu te dou os ingredientes e você já sabe fazer bolo de chocolate, você vai lá e faz o bolo de chocolate que você já sabe fazer. Mas quem garante que é o bolo de chocolate que eu quero que tu faça? Ou que o cliente da minha empresa que consome esse bolo é o bolo que ele quer consumir na minha empresa? Porque às vezes o bolo que eu faço é um bolo muito diferente que os clientes gostam. Então, se eu não tenho um processo bem definido para que esse bolo aconteça, se eu não tenho a receita do bolo e não te passo, tu vai fazer de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, né, ruim, mas do jeito que você aprendeu. Mas também pode ser de qualquer jeito, porque você simplesmente quer fazer aquela tarefa. Então, quando a gente pega serviço, a questão do serviço é que ela precisa ter um padrão. A gente vai falar do P de padronização mais para frente, mas o serviço ele precisa ser padronizado, então ele precisa de um processo, porque esse processo é quem diz o padrão que deve ser seguido. Então, qual que é o processo do serviço? O cliente chega, ele é atendido, é feito o orçamento do serviço, é dado esse orçamento para ele, prazo, valores, características do serviço, tudo. É feito o agendamento, esse serviço é iniciado, esse serviço ele é finalizado, esse serviço é auditado e esse serviço é entregue para o cliente. Nessa questão desses processos, aí nós temos que montar esse fluxograma, né, de como que deve acontecer isso em cada caso. Cada empresa, cada prestador de serviço, ele tem uma diferenciação ali dentro dos seus processos, que são processos básicos. Então, a padaria ela tem um processo básico, a confeitaria tem um processo básico, a Olá, mecânica tem peço um processo. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia.
Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Tem um processo básico, a mecânica tem um processo básico, o pedreiro ele tem um processo básico. Então, são esses processos que a gente tem que definir e que eles têm que ser bem definidos. Processos são mutáveis, tá? Então, uma característica aí que eu quero trazer para ti é que processos são mutáveis, eles mudam. Se você pensa, né, que o processo ele tem que ser engessado, está pensando errado. Os processos eles têm a característica de serem mutáveis e eles devem ser mutáveis. No momento em que o meu processo ele não muda, ele é engessado, tem um grande problema, porque tudo muda, tudo evolui. E a minha empresa também precisa evoluir e os processos, consequentemente, também. Beleza? Qual que é a importância aí dos processos? Então, os processos eles nos trazem padronização, principalmente, e também nos traz redução de desperdício. De que forma? A partir do momento que eu tenho esses processos definidos, eu sei como que eles devem ser seguidos, eu não vou ter tanto desperdício em relação a tempo, em relação a material, em relação a erros, né? Porque ele tem que ser seguido daquela forma. Vamos colocar, por exemplo, a fabricação aí de um bolo. Então, você tem lá os ingredientes que vão no bolo, e aí qual que é o processo para você pegar esses ingredientes? Tem um processo muito importante na fabricação de bolo, que são as pesagens, são as medidas. Eu não posso simplesmente pegar e colocar lá, tipo, ao meu bel prazer, a olho nu. Né? Eu tenho que medir, eu tenho que pesar a quantidade de farinha, a quantidade de chocolate, leite, água, todos os ingredientes eles têm que ser medidos para que eu possa realmente ter certeza e controle, o maior controle do que o resultado que vai sair, ele é o resultado que eu espero. Aí eu tenho, por exemplo, depois que eu misturei todos os ingredientes que eles estão prontos, eu tenho que tempo de forno. Aí o tempo de forno ele é um processo, né, ir ao forno, que ele tem que ser muito bem controlado, porque olha só, e é uma questão de lógica que muitas empresas não pegam. Por que algumas empresas têm bolos, resultados muito brilhantes e outras não? Porque elas analisam todo o contexto. Nós temos, é claro, nós temos o forno, que ele vai estar pré-aquecido a X graus, né? Então eu preciso medir isso com o termômetro. Tem empresa que só coloca lá no termostato do forno e deixa que ele faça sozinho. Até vai, mas eu não tenho controle. Porque o clima ele também tem que ser medido. Eu tenho que estar pensando no que o clima ao redor desse forno ele está. Se ele está muito frio, se ele está mais quente. A temperatura da massa que está indo para o forno, ela está fria, ela está quente, como que ela está. Porque tudo isso influencia no tempo de forno. E logo influencia no resultado final. Então, se eu coloco uma massa a temperatura ambiente em um forno a 300 graus, ela vai aquecer mais rápido. Então, eu preciso de menos tempo para que ela tenha o cozimento correto. Se eu coloco a massa gelada, né, por exemplo, a menos 10 graus, quase congelada, colocamos, está errado fazer isso, mas né, só um exemplo, coloca no forno a 300 graus, ela vai demorar bem mais, mesmo que seja segundos de diferença, mas isso pode influenciar no resultado, pode influenciar na fermentação e tudo mais. Então, a ideia do processo é que padronize isso, para que realmente a gente tenha todos esses passos, essas etapas mapeadas, e assim a gente evite desperdício. Por que isso é importante para o marketing? Porque quando eu defino o processo, eu defino o tempo. E o marketing ele precisa garantir, né, qual que é o papel do marketing? Não é só trazer cliente, mas ele garantir que a necessidade desse cliente seja satisfeita. Então, se eu divulgo que eu faço um serviço em 2 dias, eu tenho que ter
capacidade de entregar esse serviço a 2 dias. Quem vai me dizer isso não sou eu, profissional de marketing, que tenho que ir lá vender 2 dias. Quem tem que me dizer que é 2 dias são quem produz, quem vai fazer o serviço, falar para mim, olha, esse serviço dá para ser entregue em 2 dias, então você pode vender ele como 2 dias. Então é assim que funciona. Então, por isso que é importante os processos estar definidos para que o profissional de marketing, né, no caso quem vai vender, no caso nós, que vamos estar vendendo a empresa, que vamos estar vendendo o negócio, vendendo o serviço, nós consigamos vender de maneira assertiva, dizer, olha, realmente esse é o ponto, é isso que a gente vende, é isso que a gente entrega. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!